Olá, a gente vai começar a falar aqui sobre revoltas do Brasil colonial, né? Várias delas, revoltas aí que a gente não pode sequer chamar de revoltas nacionalistas, né? No máximo, a gente vai poder chamar aí de nativistas, porque são nativos aqui da terra, alguns até vindos de Portugal, que vêm para cá com essas ideias, ou apenas de reverter uma situação com relação a Portugal, ou algumas das vezes até separar-se de Portugal. Né? Por que não se pode falar em nacionalismo? Porque a ideia de nacionalismo ela surge a partir do século XIX, né? Final, meados para final do século XIX até o século XX. Até ali não se tinha muito bem essa ideia, ainda não se havia construído muito bem essa ideia de nacionalismo. Já o nativismo não, né? Esse nativismo aí vem da questão do nascer, do ser oriundo de uma terra, que é o caso de muitas dessas revoltas que a gente tem aqui. Essas revoltas aí, elas vão contribuir para esse processo de independência, algumas clamando por essa independência, por mudança, né? Serão todas aí sufocadas, serão todas atingidas aí pela força, mas deixarão as suas sementes, muitas vezes até as punições que eram dadas de maneira exemplar, elas não serviam sequer para amedrontar as pessoas, e sim para incentivar ainda mais, né? Para criar uma revolta ainda maior nelas. Né? Então a gente teve aí várias delas, dentre elas uma das primeiras aí foi a revolta de Beckman. A revolta de Beckman devido aí ao seu grande responsável, né? Seu grande responsável que foi Manuel Beckman, junto com seu irmão Tomás, mas de longe o Manuel foi o mais importante de todas. Né? A revolta dá-se aí na época chamado Grão-Pará, que reunia Pará e Maranhão, tinha uma economia muito pouco desenvolvida, né? Não foram muito para frente aí, viviam aí aquelas chamadas drogas do sertão, tempero, essas coisas que se achava aqui, né? E era muito pouco servida de escravos vindo da África, utilizavam aí da escravização indígena, que houve um problema com ela, a gente já viu aí, que é em relação aos jesuítas, que só serão expulsos aqui depois pelo Marquês de Pombal, né? Lá na frente e tal. Mas nesse momento aí o problema era esse, você não tinha mão de obra escrava negra vinda da África, a mão de obra indígena estava aí, que encontrou esse empecilho com relação aos jesuítas, que não viu nenhum problema na escravização negra, já visto o negro segundo eles não tem alma, mas o índio sim. O índio era o gentil, ele tinha uma alma e essa alma poderia ser salva. Então, esses jesuítas eles não aceitavam, né, mas utilizavam-se do trabalho desses indígenas, vários deles, né, chegamos a ter aqui missões com 4, 5 mil indígenas, tornavam essas missões extremamente poderosas, mas a escravização oficial não era permitida. E aí o que é que ocorre? O governo resolve, né, o governo de Portugal resolve sanar esse problema e instituir a Companhia de Comércio do Maranhão, que se prontifica a trazer aí pelo menos 500 negros por ano para serem vendidos aí, e esses negros não chegam. E muito pelo contrário, essa companhia ela vai ter aí o monopólio do comércio da região, o que é uma coisa extremamente complicada, por quê? Porque eles traziam produtos aí de baixa qualidade para serem vendidos a altos preços, só eles poderiam comprar o que era produzido na região, e esse preço eles pagavam o que queriam, geralmente baixo, esses preços, né? E aí complicou. O pessoal batizou esse monopólio, essa empresa, essa Companhia de Comércio do Maranhão de estanco. E aí não havendo jeito, não havendo nenhum acordo, né, nenhuma conversa, o problema não sendo sanado, eles resolvem se levantar. Tomam o poder, destitui o governo local, o comandante das forças militares, e instituem um governo ali na sua região. Só que o que ocorre? Eles não têm adesão de ninguém, da região, apenas eles, as outras cidades, as outras povoações não aderem. Portugal aí vai entrar com força total, vai abater o movimento e eles serão aí vencidos, fogem. E o que vai ocorrer é que o Manuel, né, Manuel Beckman, também chamado de Beckman, foge. E aí o que ocorre com ele? Ele é traído por um afilhado dele, também protegido seu, né, um menino chamado Lázaro de Melo, em troca da promessa de ser nomeado capitão dos ordenanças. E de fato, né, o Manuel é preso, ele, após preso, ele vai ser executado e dão para o Lázaro o comando das forças, ao que ele vai reclamar
para o governador enviado para Portugal, que ele não era obedecido, não era respeitado pelos seus comandados. O governador responde, olha, eu posso te dar o comando, o respeito você tem que conseguir. E ele vai tentar e não consegue, muito pelo contrário, em uma das discussões com seus comandados, ele é preso e é passado por uma moenda, né? Passado pela moenda de um daqueles engenhos ali de produção de açúcar que havia na região. Imagina o que é, não sei se vocês conhecem o engenho, mas é uma estrutura bastante estreita, feita para prensar cana. Vocês imaginam o que é passar uma pessoa ali dentro, né? Então, esse foi o grande prêmio que Lázaro conseguiu aí por entregar o seu tio. Mas no fato, pessoal, ela foi uma revolta que conseguiu aquilo que queria, apesar de sufocada, apesar de derrotada, né? A companhia monopólio é extinto, a entrada desses escravos aí, né? E eles conseguem melhorar as condições locais, né? Apesar da derrota, foi uma derrota que teve aí um gosto de vitória, né? A próxima revolta que a gente vai ver aqui no Brasil, vou chamar de Brasil, mas aí vocês vão ter que saber quando a gente falar em Brasil, que não há Brasil ainda, né? O Brasil só vai existir a partir de 7 de setembro de 1822, com a independência. Vamos falar Brasil para referir-se a essa terra onde a gente está em cima, porque ainda não existia o país, o que havia era uma colônia portuguesa. Aquilo que eu falei com vocês, que as pessoas, muitos dos que moravam aqui, eles não se sentiam brasileiros, eles sentem-se portugueses. Vocês imaginem que o Brasil descubra uma ilha no meio do Oceano Atlântico lá, né? Botou uma ilha, o Brasil descobriu, e vários colonos brasileiros vão para lá. O cara não vai se dizer ilhal, né? Ele vai se dizer brasileiro, morando em uma colônia brasileira fora de seu território. Então esse muitas vezes era o sentimento dessas pessoas que moravam aqui. O termo Emboabas aí, pessoal, ele faz referência a estrangeiros, a invasores, que era como os bandeirantes paulistas chamavam aqueles que vieram para a região das Minas Gerais. Descobriu-se ouro e teve aquela febre do ouro, né, bem conhecido. O que é a febre do ouro? É aquela que quando descobrem um garimpo as pessoas começam a ir para lá. E gente de todo o território aqui, português aqui, no caso do território do Brasil, começou a ir para a região das Minas Gerais, inclusive de Portugal. Foi necessário que o governo português baixasse um decreto aí proibindo a saída das pessoas de lá, porque senão corria o risco de Portugal virar um território abandonado, um território deserto. E aí quem descobriu achava-se no direito de explorar, e eram os paulistas, os bandeirantes paulistas achavam-se no direito de explorar. Eles chamavam, né, uma terminação indígena aí, eles chamavam aqueles que chegaram depois deles de Emboabas, e começa aí o conflito, começa as disputas, e por óbvio, né, que o governo português não ia aceitar que pouca gente ficasse com aquilo ali, até porque não é vantajoso para Portugal que pouca gente explore esse ouro. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, maior o fluxo de ouro, maior a cobrança de impostos. E aí Portugal vai ajudar esses emboabas, esses invasores. Os bandeirantes paulistas serão traídos, serão vencidos, e retornam novamente aí para uma nova emboscada, inclusive escondem-se sobre as árvores, atacam, né, esse exército emboaba, e aí o que ocorreu foi uma coisa assim que terrível, né? Que o comandante das forças emboabas aí era um cara chamado Bento do Amaral Coutinho, e ele viu um escravo que ele tinha de muita confiança dele tombar ali ao lado dele morto. Quando aconteceu isso, eles cercaram os bandeirantes em uma região lá, os paulistas em uma região. Os paulistas até que tentaram, mas depois de alguns dias aí a tendência era matá-los de fome, né, enfraquecer através da fome, da falta de comida. Os paulistas se rendem sobre a palavra de Bento, né, diz que ele jurou pela Santíssima Trindade que perdoaria os paulistas. Quando eles entregaram as suas armas, ele ordenou o massacre, e aí não se sabe de fato nem o local específico onde foi, nem o número de mortos. Algumas pessoas falam em 50 mortos, outros falam em 300. A região aí onde ocorreu esse massacre ficou conhecida como o Capão da Traição, por conta disso, né? Por conta do cara dar uma palavra, usando até a Santíssima Trindade, o nome de todos os santos de Nossa Senhora, que ele perdoaria. Eu quero que vocês observem aí, pessoal, que muitas vezes a gente tem uma ideia, que tentam divulgar
de que o Brasil é esse país pacífico, de que o Brasil é esse país que as pessoas resolvem tudo de maneira cordial. Não, podem resolver de maneira cordial. Se você observar cordial, a pessoa emotiva, né? E a emoção ela pode ser boa ou ruim. A pessoa agindo de maneira emotiva, ela pode causar uma desgraça. Então, a história brasileira ela é construída sobre sangue. Pisamos em sangue desde que chegamos aqui. Índios foram mortos aos montes por arma, por doença. Negros foram escravizados aqui ao longo aí de mais de 3 séculos. Né? Então, vários massacres ocorreram aqui. Não dá para se falar que a história do Brasil é uma história pacífica, que o povo brasileiro é um povo manso. Não. A história do Brasil ela é extremamente violenta. Vocês vão poder observar isso. Esses são alguns dos eventos que a gente está falando aqui, mas foram vários outros eventos. Né? Essa aí é a Guerra dos Mascates. Eu não peguei uma foto antiga, peguei essa por conta da beleza dela, né? Coisa mais linda aí. Recife, né? Capital do Pernambuco. O que ocorreu aí? Né? Havia uma disputa entre Recife e Olinda. Olinda era a capital dos grandes produtores de açúcar, os grandes senhores de engenho, que, diga-se de passagem, já estavam entrando aí em decadência por conta daquela concorrência da produção do açúcar holandês. Né? Os holandeses invadiram aqui a região de Olinda, uma época, ficaram por lá, aprenderam as técnicas de produção de açúcar, e quando foram expulsos, partiram para as Antilhas, começaram a produzir, e esse açúcar produzido lá, ele vai concorrer com o açúcar brasileiro, que vai levar uma certa decadência aí do poder desses homens. No entanto, eles permanecem fortes, e aí não aceitavam que Olinda que Recife sequer fosse elevada à condição de vila, né? Porque eles diziam que lá era habitado por mascates. Essa palavra é uma palavra bem comum, assim, antiga, não sei se vocês vão saber o que é. Mas mascate é aquele comerciante que bate de porta em porta vendendo as coisas, né? Aquele que vende na rua com uma cesta aqui, cheio disso, daquilo outro, uma noz moscada, isso, aquilo outro, são chamados mascates. Era um termo aí pejorativo, era um termo para rebaixar esses comerciantes de Recife, que, diga-se de passagem, a sua grande massa era portuguesa, eram homens extremamente ricos, tanto eram ricos que emprestavam dinheiro, eram agiotas, emprestavam dinheiro para esses fazendeiros de Olinda e da região. E aí o que ocorre? O confronto se inicia, ao fim, Recife vai vencer, os mascates vencerão, os chamados homens bons, né? Homem bom aí, a gente já definiu, vocês conhecem o termo homem bom aí, não é uma pessoa de bom coração. Os homens bons da época colonial aí era o grande produtor de açúcar, o branco, o rico, né, o católico, eram chamados homens bons, aqueles que poderiam ocupar os cargos na política local. Então eles são vencidos, e Recife é elevada à condição de cidade, né, e de capital aí dessa capitania. Então saiu muito pior o resultado do que aquilo que se esperava. E aí a gente parte para Minas Gerais, foco de várias revoltas. Uma delas aí, a revolta de Vila Rica. Eu quero que vocês observem que tanto essa revolta, daqui a pouco a gente vai falar sobre Tiradentes, né, que vai ocorrer depois aí, 70 anos depois, que essas revoltas elas são em função da riqueza do local, né? Então produz-se ouro, produz-se diamante na região, e o governo português vai estabelecer vários impostos que deverão ser pagos por essa população. Né? Tudo era cobrado imposto, tudo era cobrado imposto. O mais famoso deles era o quinto. Quinto aí, eu acho que vocês devem saber o que é em matemática, a quinta parte é 20%. 20% de tudo aquilo que era retirado aqui deveria passar para a coroa, só que as pessoas fraudavam. E aí a coroa resolve esse problema de maneira muito simples. Ela proíbe que se circule com ouro em pó na região. O ouro só deve ser em barra e deve ser feito em uma casa de fundição. Fundir, né, derreter, e depois você derrete, e depois feito em barras. Você levava para a casa de fundição, lá esse ouro era pesado, era quintado, ou seja, tirava-se a quinta parte dele, 20%, e era fundido. Aí você andaria com uma barra de ouro, ela já vinha toda numerada, o que provava
que ela era legítima, que você poderia andar com ela, que você teria posse dela, porque ela já havia sido quintada, já havia cobrado o imposto. E aí, contra isso, né, o problema é que Portugal cobra impostos e não se toca que o ouro começa a decair, e atribuía-se essa queda na arrecadação a fraudes, que não era muito comum também, as pessoas fraudavam de todos os jeitos, passavam no cabelo, as pessoas engoliam pedra, levavam imagens de santo oca, né, enfiavam ouro ali dentro, diamante, o que fosse, e passava. Quem ia imaginar que uma imagem de santo ia estar carregada aí de ouro, de diamante, pedra preciosa e tal. Daí até a expressão de santo do pau oco, porque essas imagens elas eram talhadas em madeira, abria-se um buraco nelas e ali dentro se introduzia aquilo que deveria ser transportado, né? O movimento ocorreu, também foi chamada de revolta de Felipe dos Santos, né? Revolta de Felipe dos Santos. A ideia era proclamar uma república fracassou, né? Fracassou, e aí alguns são presos, punidos, e o seu líder, como sempre, enforcado e esquartejado para que servisse de exemplo. A mais famosa de todas, né, dessas revoltas coloniais aí, é a Inconfidência Mineira. Tá aí uma figura de Tiradentes. Outro tempo eu perguntei para meu filho mais novo, perguntei assim, vem cá, Gu, quem é essa figura aqui? Ele olhou e falou, Jesus Cristo. Não foi sem razão de tudo, ele não está errado não, pessoal. Por quê? Porque após a proclamação da República, né, precisava se encontrar um herói para caracterizar o Brasil, e o herói foi Tiradentes, né? Então Tiradentes seria aquele herói para a República que seria o injustiçado por esse país, por esse império, aquele que lutou pela independência do país, e como punição foi enforcado, esquartejado, e suas partes expostas em praça pública, né? Suas partes expostas aí em praça pública. Na verdade, é que ela era composta de várias pessoas, inclusive gente da elite da região, intelectuais, religiosos e militares. Ela era para ocorrer no dia da derrama, só que não ocorreu, porque ela foi traída. Ela foi traída por um senhor chamado Joaquim Silvério dos Reis, que devia muito. Ele procura o governante português, entrega aos outros em troca do perdão de sua dívida, e consegue, de fato, ele morre rico lá na frente, né? Era para ocorrer no dia da derrama. Derrama era como chamava a cobrança forçada de impostos. A região devia ouro a Portugal e pagaria de qualquer jeito, através de joias, de bens que as pessoas tivessem, seria tomado mesmo a tora na força para pagar. Vale lembrar que não houve nada na Inconfidência Mineira. Não houve um levante, não houve um tiro, não houve um andar na rua, um levante. Foi apenas uma reunião de militares, religiosos, intelectuais para falar de um movimento que não chegou a acontecer. Viu, pessoal? Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, não houve nada. E aí precisava se punir alguém. Não ia se punir alguém de alta patente, um grande fazendeiro. Puniu-se aquele, né, que era membro do povo, que foi Joaquim José da Silva Xavier, que não tem como ele ter sido comandante por uma coisa muito simples. Todo mundo sabe o que é uma hierarquia militar. Jamais um tenente vai obedecer a um soldado. O único caso que eu conheço na história da humanidade de uma pessoa de baixa patente comandar alguém foi em Cuba, quando o sargento Fulgêncio Batista tomou o poder. No mais, Tiradentes não podia ser o comandante daquela revolta por uma coisa muito simples. Havia pessoas de patente muito maior que a dele no movimento que não obedeceriam. Era uma coisa, mas alguém tinha que pagar o pato, então foi ele, né? A gente tem aí, por fim, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. Notem o tempo aí de ambas, viu, pessoal? Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, elas são da mesma data da Revolução Francesa, né? Da mesma data. Então as ideias que nortearam tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana vieram das ideias da Revolução Francesa, liberalismo, democracia e todas essas coisas que pregou-se ali durante o movimento iluminista. Apesar de a punição aí estar apenas nesses pobres,
desses negros aí. Vários intelectuais fizeram parte, né? O futuro Visconde de Cairu, José de Souza Barbacena, famoso revolucionário baiano Ciprião Barata, chamado de médico dos pobres, né? João Ladislau de Figueiredo, farmacêutico, padre Francisco Gomes, né? Professor de latim, tenente, todo mundo aí fez parte disso, eram intelectuais que traziam essas ideias, traduziam do francês para o português, jogaram essas ideias. Resultado, no dia da sua deflagração, apesar dos os pasquins que foram lançados na rua, não houve adesão da população. Resultado, a grande massa do movimento de fato era composta por negros, fossem eles escravos, livres, né, ou libertos, que é a diferença, livre que nasce livre. Liberto é aquele que é escravo e recebe a sua liberdade ao longo da vida. Então serão esses os que serão presos, depois punidos, para servirem de exemplo aos demais da população, né? Então isso vai ocorrer aqui, será na Bahia. Esses são movimentos aí que procuram libertar, né? Esse movimento aí, pessoal, ele teve uma grande repercussão aqui, porque propagava, né? O fim da escravidão. E se a gente se lembrar, o movimento negro pode ser uma coisa assim extremamente perigosa, né? Lembrem aí do Haiti. Então havia no Brasil um medo terrível do haitianismo. A gente tinha um número muito alto de negros aqui. Então uma revolta negra poderia fazer com que o Brasil tornasse-se um outro Haiti, enquanto a grande parte da América Espanhola, a mão de obra quase que total era de indígenas. Aqui no Brasil a gente tinha muito negro. Então um levante negro aqui era algo muito preocupante, porque o Haiti havia mostrado o que poderia acontecer. O Haiti mostrava que era possível. Então a punição também foi exemplar, todos executados aí, esquartejados e expostos aí em praça, para que as pessoas soubessem aí o que acontecia com esses revoltosos. Novamente vale lembrar que essas execuções, como foi Felipe dos Santos, como foi Tiradentes, como foi Manuel Beckmann, como foi aí a Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, elas causavam muito mais revolta do que medo, né? Porque a vida sempre foi dura para essas pessoas. Agora, ver os seus serem mortos daquela maneira só faziam trazer cada vez mais para as pessoas que moravam na terra um sentimento de afastação em relação a Portugal. A ideia de não pertencimento, a ideia de que era diferente. E será esse sentimento que junto depois vai levar aí a nosso processo de independência, que claro, também, diferente do restante da América, não é conduzido aí pela elite local, pelos crioulos, pelos homens ricos, e sim pela nobreza que aqui chega naquele momento. Fiquem bem.